Chegou a salvação da sua semana. Tava com saudade desse quadro, não tava? Bando de headbanger de merda. Opiniões impopulares na área mais uma vez. Sejam muito bem-vindos ao clássico deste canal. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. Antes de eu começar a ler as opiniões da galera, peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like, já sabe, deixa o like porque é muito importante que os vídeos tenham like para que o algoritmo suba o vídeo na aba de recomendados. Aliás, quer ter sua opinião impopular lida aqui neste quadro? Deixa sua opinião impopular aqui nos comentários e deixa um opinião impopular ou opiniões impopulares no começo ou no final do seu comentário. Antes de começar, peço encarecidamente para que você se torne membro deste canal. O link para você se tornar membro está aqui na descrição. Com menos de R$ 3 você vira membro, ajuda o canal financeiramente, tem benefícios por isso. Eu tô quase batendo 100 membros. Dá essa força aí. E se você quiser aprender a tocar guitarra, adquira o curso de guitarra do Marcelo Barbosa. O link também tá na descrição, beleza? Certeza que você vai virar um grande guitarrista ou melhorar o seu nível de guitarra com esse curso. Sem mais delongas, vamos para as nossas opiniões impopulares do dia. Começando pelo @AlexNunes3964 e ele diz opinião impopular. O Octavarium é de longe o melhor disco do Dream Theater. É disparado o mais imersivo pra mim, não importa o quanto eu ouça os outros discos. Cara, sua opinião, ela tá errada, né? Tá errada porque, de fato, o Octavarium não é o melhor disco do Dream Theater. Se bobear, não é nem top 5. Tá, talvez top 5 até briga ali, mas, pô, tem o Images, o Awake, o Metropolis 2. Esses três aí são o concurso. Não podem ficar de fora. Aí, pra mim, na minha opinião, por exemplo, tem o Dramatic Turn of Events, que é o primeiro disco com o Mangini, que é maravilhoso. Ele entra no top 5. O Train of Thought eu acho muito bom, mas ele é meio controverso. O Falling into Infinity é um disco que dividiu muito opiniões quando foi lançado, mas hoje ele é mais bem quisto pela galera. Six Degrees é um outro disco que também briga. O Octavário briga? Não sei, talvez. Até aceito ele num top 5, mas de longe, de longe, nem o melhor, para mim, na minha opinião, que é o Awake, é de longe o melhor, porque o Images and Words é incrível, o Metropolis 2 é incrível. Eu prefiro o Awake, mas não acho que ele é de longe melhor que o Images, não. Só tenho ele como preferência. O fato dele ser mais imersivo pra você, tudo bem, é sua opinião. Enfim, normal. E também normal você ter o Octavarium como preferido. Tem gente que tem o Black Cloud e Silver Linings como preferido, que é um dos discos que eu menos gosto da banda. Mas de longe o melhor, não. Não, acho que não. De qualquer jeito, muito obrigado pela sua opinião. Seguindo, nuvem de amor traço R6. Esse nome é muito bom, nuvem de amor. Diz opinião impopular. Tenho certeza que vocês não estão prontos para essa. Vamos ver. Falo de nível técnico. Leandro Cassoilo do Viper canta mais do que o Edu em todas as fases. Mais do que o André nos últimos dias e mais do que o Lione, embora esses dois fiquem bem próximos. Mas Fábio maceta demais com algumas técnicas e cacuetes irritantes. Cara, pô, Cassoilo é mestre, né, cara? Cassoilo é um baita vocalista. Gosto muito dele. Mas mais que o Edu em todas as fases, não. Não, 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 não. O Edu Rebirth, Hunters and Prey, dá vontade até de chorar, lembrando daquela voz. Voz bonita da porra. Mas quando é nos últimos dias, pô, até aceito, cara. Porque o Caçulho é foda e, enfim. Mas o André no Prime também acho que não. E mais do que o Lione, mas aí é muito questão de preferência. Eu acho até que o Caçoilo conhece mais técnica do que o Fábio Lione, né? O Caçoilo é um professor de canto, assim, muito requisitado. O Lione, ele parece ser mais instintivo, mais... Mas, cara, o Mago, ele tem uma voz, tem um vozeirão absurdo. Acho que tem um poder de voz maior que o Caçoilo. Então, pô, cara, não ouso afirmar que o Caçoilo canta mais que o Lione, não. Quero saber o que vocês acham. O que vocês acham desse comparativo do Lione com o Edu em qualquer fase, André no final da carreira e que o Lione? Comentem aí, quero saber. E muito obrigado, Nuvem de Amor, pela opinião. O @Ítalo Carvalho 3317 diz: opinião impopular. O nu metal, mesmo sendo odiado e considerado por muitos um movimento que matou o metal, não só durou mais tempo de auge do que movimentos endeusados como hair metal e grunge, como também entregaram muitas bandas importantes e muito mais diversificadas em sonoridade em si do que muitos movimentos de metal que muitas bandas principais soavam quase iguais. Cara, boa opinião impopular a sua. É verdade, o New Metal ele foi meio que escorraçado, assim, né? Zoado pelos headbangers lá na década de 2000. Eu mesmo, eu adorava Linkin Park, Evanescence e System of a Down.
mas eu meio que me recusava a falar que eu gostava na rodinha de amigos ali. Porque a galera tudo ouvindo Dream Theater, Blind Guardian, Angra, Pantera. Eu chegava falando que, pô, viu o disco do Evanescence? Não, né, mano? Eu acho que os meus amigos também pensavam a mesma coisa. Eles gostavam de uma ou outra coisa do New Metal, mas ninguém falava. Até porque alguns desses amigos eu tenho contato até hoje e a gente gosta dessas bandas de New Metal. Durou mais tempo que movimentos endeusados como Hair Metal e Grunge? Cara, difícil falar. Difícil. Quanto tempo durou o New Metal? 5 anos? 6 anos? O Grunge foi, sei lá, mais ou menos a mesma coisa. Durou de 90 a 94, 95. Por aí, acho que durou mais ou menos o mesmo tempo. Tô falando em auge, né? Até porque esses estilos existem até hoje. As bandas do gênero estão aí até hoje, né? Até hoje tá aí o Alice in Chains, o Soundgarden, sem o Chris Cornell, trabalha em material, o Pearl Jam tá aí, enfim, o Linkin Park tá aí com nova vocalista, o Evanescence tá aí, o System of a Down também. De fato, o movimento entregou bandas muito importantes, agora mais diversificadas em sonoridade entre si do que muitos movimentos de metal que muitas bandas principais soavam quase iguais. Movimentos de metal, talvez sim. O Power Metal, por exemplo, tinha muita banda soando igual. O New Metal, tipo o System of a Down, não tem nada a ver com Evanescence, né? O Linkin Park é bem diferente sei lá, do Limp Bizkit, por exemplo. Mas o grunge, cara, o movimento grunge tinha bandas bem diferentes entre si, né? O Alice in Chains era bem diferente do Nirvana, que era bem diferente do Soundgarden, que era bem diferente do Pearl Jam, que era bem diferente do Stone Temple Pilots. Então, assim, no geral, concordo com a sua opinião. Quero saber a opinião da galera. O que que vocês acham? Comente aí. Obrigado pela opinião, Ítalo. O arroba o.s.history diz opinião impopular. Stratovarius é melhor do que Halloween. Cara, eu não sei se essa opinião é tão impopular. Eu acho que se for feita uma enquete, o Halloween ganha. Então, talvez isso coloque a sua opinião como impopular. Mas o Stratovarius, do Episode até o Elements, parte um e 2 só lançou pedrada, né? Só lançou disco histórico, icônico, que entrou pra história da banda. Agora, é melhor que Halloween? Cara, eu não ouso dizer não, eu discordo. Desculpa, mas eu discordo. Eu acho que a sua opinião é impopular, sim. Eu acho que mudei de ideia. A sua opinião é impopular. Falar que Stratovarius é melhor que Halloween é meio impopular. É bem popular. Me deixem saber aí nos comentários. Stratovarius ou Halloween? Eu acho que Halloween ganha de lavada. Muito impopular a sua opinião e eu discordo. Ou S-History. Mas muito obrigado pela opinião. O arroba Felipe Music diz opinião impopular. O Edu Falaschi desafina demais no DVD Live em São Paulo. Porém, na demo antes do Rebirth, a voz dele estava inacreditável. Melhor que no álbum, valendo. Cara, eu não notei o Edu desafinando demais no Live em São Paulo. Tem as notinhas na trave dele, que é coisa normal para um show de rock. Agora, na demo antes do Rebirth, aquela que tem o Fábio Zaganin assinando no baixo, a voz dele tava inacreditável, tava boa mesmo. Agora, melhor que no álbum? Porra, não. Acho que não. Acho que não, cara. A voz do Edu naquela época era inacreditável, né? Era um negócio absurdo. Mas eu não acho que a voz na demo tá melhor do que no álbum. Talvez seja o caso de eu ouvir novamente. Mas pelo que eu lembro, não. Não me impressionou mais do que a voz no disco, não. Opinião errada. Mais uma opinião errada. Discordo dessa. Discordo. O que vocês acham? A voz do Edu na demo é esse ouro todo que o Felipe Music fala? Comente aí. Felipe, muito obrigado pela opinião. O arroba Renan Freitas 3063, ele diz opinião impopular. Omni é perfeito, muito melhor do que o Cycles of Pain. Cycles pode ter uma produção melhor, de resto, é um CD genérico com refrões muito fracos. Produção e qualidade de áudio não é música. É. E, assim, você quis fazer uma diferenciação entre produção e qualidade de áudio e as composições, né? Mas óbvio que qualidade de áudio é música. Pode ser música. E em relação às músicas, o Omni é superior. Não, não é. Tá errado. Bom, eu discordo muito. Eu acho que o Cycles of Pain é top 3 do Angra, descasso. Mas por outro lado, cara, batem tanto no Omni que eu fico feliz de ver uma opinião enaltecendo ele, que eu gosto do Omni. Eu acho ele um ótimo disco. Não acho que ele é perfeito, né? Black Widow's Web, por exemplo, eu acho bem irregular, assim. Dá uma pitadinha de irregularidade pro disco.
Tem uma outra ali também que, tipo, Always More é uma faixa que não faz tanta diferença, na minha opinião. Faixa esquecível. Apesar de legalzinha. Muito melhor que o Cycles of Pain? Não. O Cycles of Pain é muito melhor que o Omni. Apesar de eu gostar do Omni, mas o Cycles of Pain é o melhor disco da formação Leone, da era Leone. E um dos melhores do Angra. Tá aí minha opinião impopular. Top 3 do Angra. Eu sei bem que eu já vi uma galera comentando isso, né? Vocês acham o Omni perfeito? Acham o Omni muito melhor que o Cycles of Pain? Comentem aí. Renan, obrigado pela opinião. E o Bruno Tanajura, 4829, diz: opiniões impopulares, o Cycles of Pain é superestimado em Caps Lock. Errado, cara. Tá errado. Tudo bem que uma galera vai concordar com isso, mas quem concorda com essa opinião também tá errado. Eu acho que não é impopular, infelizmente. Eu acho que essa opinião é popular por uma galera que é hater da fase Leone, do Angra. Mas ela tá errada. Simplesmente assim, tá errada. O Cycles of Pain é ótimo. E eu acho que ele é subestimado, porque ele deveria ser amplamente aclamado como um dos três melhores discos da banda. E não é. Então, o Cycles of Pain, na verdade, é subestimado. Você tá errado. Edita esse comentário pra ele ficar certo. Vocês concordam que o Cycles of Pain é top 3 do Angra, né? Comentem aí. Bruno, valeu pela opinião. O arroba Carlos Caramelo 2866 diz opinião impopular. Heaven and Hell é o melhor álbum da história do Black Sabbath. Amo Angra, porém Ritual é melhor, é muito melhor do que Rebirth. Putz, cara, assim, duas opiniões que até são válidas no conceito, mas que estão erradas, tá? Ah, eu- o Ritual muito melhor que o Rebirth, mas nem o Ritual é muito melhor que o Rebirth, nem o Rebirth é muito melhor que o Ritual. São discos bem equivalentes, assim, eles brigam focinho a focinho. E eu falo isso porque eu vivi a época do Ritual e do Rebirth. Dividiu bastante as opiniões. Então não dá pra afirmar que um é muito melhor que o outro. Dá pra afirmar que você prefere um ao outro, beleza. Mas que um é muito melhor que o outro, não. Os dois são grandes álbuns, grandes discos. Heaven and Hell é o melhor álbum da história do Black Sabbath. Eu até entendo quem tem a preferência pela fase Dio, pelos discos do Dio, ou sei lá, pela fase de Tony Martin. Mas o melhor álbum da história do Black Sabbath é o Paranoid. E ponto, mano. É o Paranoid. Paranoid, cara. Tem Paranoid, tem War Pigs, tem Iron Man, Red Salad, Planet Caravan. Meu Deus do céu, esse disco é absurdo de clássico. Só tem clássico. E, pô, eu adoro o Heaven and Hell, que também tem muitos clássicos. Children of the Sea, Heaven and Hell, Neon Knights. Então, tudo bem você preferir ele. Mas o grande disco da história do Sabbath, talvez da história do heavy metal, seja o Paranoid. Comentem aí o que vocês acham. E, Carlos, muito obrigado pela sua opinião. O arroba Flavinho underline do Pneu manda 10 opiniões impopulares. Então vou responder uma de cada vez. Qualquer disco que o Edu lançou em paralelo ou depois de sair do Angra é melhor do que a trinca Aqua, Secret Garden e Omni. Isso também vale para qualquer trampo do Viper e do Hangar. Questão de gosto, né? Agora, qualquer disco que o Edu lançou em paralelo ou depois, você acha o Eldorado, o Vera Cruz melhores que o Aqua, Secret Garden e Omni? Não, eu não acho. Qualquer trampo do Viper? Não. Tem pra todo mundo, é do Viper. Pelo amor de Deus, não, tá errado. Dois, Cycles of Pain é um disco subestimado pela própria banda. Claramente foi feito pra agradar os fãs, mas não era o que a banda queria tocar. Tanto que a turnê tá bem rasa. Não foi uma turnê rasa, foi uma turnê com casas lotadas e a galera cantando as músicas. Você tá equivocado. E como é que você sabe que não era o que a banda queria tocar? Esse negócio da galera ler a mente dos outros é errado. Três, por mais que o Rafael enalteça a paz da formação atual e cogita acabar com a banda, caso os membros atuais se dispersem, os embates das formações mais emblemáticas extraiu o que cada um podia fazer de melhor. Tá aí um bom ponto, hein, cara? É um bom ponto, realmente. A, 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 a rivalidade, aspas, aí, entre André e Rafael, sendo eles os dois grandes compositores da banda, extraiu o que cada um tinha de melhor. Mas, por outro lado, o Firework já não é um disco tão bom quanto o Holy Land e quanto o Angels Cry. E a banda tava no auge da treta. Então, eu acho que até certo ponto, o conflito pode extrair o que é de melhor. Mas se a treta degringolar, ele extrai o que é de pior na banda.
a formação nova era tretada fez o Aurora com os Urgens e se separou. E na minha opinião, o Aurora é pior do que o Rebirth e o Temple of Shadows. Então sim, o conflito pode extrair o que há de melhor nos músicos, mas também pode extrair o que há de pior. 4. Bruno e Marcelo são ótimos e são gente boa, mas dentro do Angra são peças descartáveis. Marcelo não conseguiu imprimir sua identidade tal como fez no Almar. Discordo completamente. Os dois conseguiram imprimir identidade. O Marcelo, cara, se você ouve o Omni, é guitarristicamente um disco bem diferente dos discos com o Kiko. A música Travelers of Time, ela é total Marcelo Barbosa. Total Marcelo Barbosa. As afinações mais baixas são identidade Marcelo Barbosa. Você tá errado aí, cara. Tá errado. 5. Se as músicas do No Gravity, do Kiko Loureiro e do Bittencourt Project tivessem letras e fossem utilizadas em alguns álbuns da banda, poderia render um disco tão foda que bagunçaria o top 4 da banda. Bom, as músicas do Bittencourt Project têm letras, com exceção de Comendo Melancia e Primeiro Amor, né? Agora, como é que as músicas do Kiko Loureiro teriam melodia se... Ia ter que mudar muita coisa, assim. Ia ter que tirar o fraseado da guitarra. Eu acho que não. Eu acho que as músicas do Kiko Loureiro, do No Gravity, não teriam lugar no Angra. E as do Bittencourt Project também não. Tem lugar no Bittencourt Project. Inclusive, eu acho que algumas músicas do Angra cantadas pelo Rafael, como Always More, própria Bottom of My Soul, Silent Call, talvez funcionassem melhor como Bittencourt Project do que como Angra. 6. Ricardo Confessori não estava totalmente errado. Esse fato dos integrantes viverem longe um do outro prejudica muito a banda. No fundo, o Confessori só queria seguir na pegada clássica de se concentrarem num ambiente e fazer longas turnês. É, faz sentido, faz sentido. A banda viver longe atrapalha muito a reunião da banda para fazer gigs. E o Confas parece um cara que gosta muito disso, né? De fazer jams, fazer ensaiar, fazer jam e compor fazendo jam. Tá, concordo com isso. 7. Lisbon e Rebirth são baladas muito superestimadas e enjoativas. Tem muitas melhores e menos badaladas. Quais? Você pode falar que, sei lá, Heroes of Sand, Bleeding Heart, e qual mais? Não vem me citar Breaking Ties, pelo amor de Deus. Então, não tem muitas melhores e menos badaladas, não. Mesmo a Heroes of Sand e a Bleeding Heart, eu não considero melhores que Lisbon e Rebirth. 8. Zaz é o melhor guitarrista do Angraverso ao lado do Kiko. Tecnicamente, sim. Você tem razão. 9. Rafael Bittencourt canta bem e teria melhor aceitação na época se assumisse os vocais ao invés do Leone. Não tenho certeza disso, cara. Não tenho certeza. E mesmo assim, como é que estaria a voz dele hoje? Se ele tivesse que assumir a bucha de cantar Carry On, Nothing to Say, Nova Era, todo show. Deixa um mago nos vocais do Angra que tá tudo certo. E 10, com exceção do Angels Cry, Holy Land e Rebirth, as capas dos discos do Angra são feionas. Cara, eu acho a capa do Fireworks interessante. Acho a capa do Temple of Shadows bonita. Acho a capa do Auroras Consurgens feinha. A do Secret Garden zoada. Agora, a capa do Aqua é linda. Linda. A capa do Omni eu acho que tem o seu valor. E acho a capa do Cycles of Pain também bem bonita. Então você tá errado. Vocês concordam? Comentem aí, comentem as 10 opiniões do Flavinho, que abusou da minha boa vontade. Mas eu tô aqui pra isso. Muito obrigado pelas opiniões, Flavinho. E a gente encerra com a opinião do Victor Felipe MB. Ele diz opinião impopular. Mozart não foi um gênio. Tive que fazer alguns segundos de silêncio por essa opinião. Eu acho que temos uma campeã, a pior opinião impopular de todas. Essa é a pior. Votem aí, comentem aí. Não sei se vocês também pensaram igual eu naquele meme do Ninja. Você que é foda. Mozart não foi um gênio, apenas um prodígio. Suas composições são um prolongamento da música de Haydn, que aí sim era um gênio e criou, lapidou muitas coisas inovadoras que, para a época, como a sinfonia e o quarteto de cordas, Mozart não foi um gênio, apenas um prodígio. Suas composições são um prolongamento da música de Haydn, que aí sim era um gênio e criou, lapidou muitas coisas inovadoras para a época, como a sinfonia e o quarteto de cordas. Apesar de obras como a Flauta Mágica e o Hacking e algumas outras obras da fase madura dele serem obras-primas, não é suficiente para configurá-lo como um compositor genial. Beethoven, Bach, sim, esses dois estão por cima da carne seca. Mozart não. Você que é foda. Mas vamos lá. Cara, o Haydn foi um baita compositor. Eu não conheço a obra dele a fundo assim, mas foi ele que escreveu o hino da Alemanha.
O hino da Alemanha, o tarararara, é do Haydn. O próprio Mozart tinha uma admiração gigante. O Mozart e o Beethoven, que você citou, eles admiravam muito o Haydn. Só que o Mozart chegou a ser amigo do Haydn e dedicou mais de uma obra dele ao Haydn. Agora, o Haydn não tem nada que seja tão conhecido quanto as Bodas de Figaro ou a Sinfonia 40. Tá, você pode falar o hino da Alemanha, mas porra, eu acho que o mundo todo considera o Mozart um gênio. O Mozart era um prodígio e não só um prodígio, ele tecnicamente estava muito acima dos caras da época dele. Era um verdadeiro virtuoso. Nesse aspecto, ele fez a música subir de patamar, ele subiu o sarrafo. Ele foi um gênio, cara. Qual seria o seu critério para não considerar ele um gênio? Você mesmo falou que ele tem obras-primas. Talvez se você considerar ele menos gênio que o Haydn, tudo bem, opinião sua. E o Mozart morreu muito jovem, morreu só com 35 anos. E o cara já era, pra época dele, visto como um fora da curva, como um fenômeno. E influenciou músicos do século XVII, XVIII, XIX, XX. Trabalhando aqui no E se? E se o Mozart tivesse vivido até os 77, idade na qual Haydn morreu? Então, com todo respeito à sua opinião, entre Haydn e Mozart, eu fico com Mozart. Comente aí o que vocês acham da opinião. Victor, adorei tua opinião impopular, muito obrigado por ela. Desculpa aí a brincadeira eu ter tirado o sarro, mas é assim que funciona aqui no quadro. Traga mais opiniões impopulares como essa. E assim finalizamos opiniões impopulares dessa quinta-feira. Gostou? Então deixa o joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, nos siga nas redes sociais. Quem quiser e puder contribuir com o trabalho do canal via Pix, considere se tornar membro do canal e aguarde nossos próximos vídeos, beleza? Falou!